o Revista Novo Tempo já está de volta. Neste ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebra o centenário da morte da escritora norte-americana Ellen White. As obras escritas a colocam como a mulher com o maior número de livros escritos. É indiscutível a importância da leitura para o desenvolvimento do intelecto e o papel fundamental que ela tem no caminho para se adquirir conhecimento. No universo cristão, muitos autores contribuíram e têm contribuído com obras de conteúdo, com orientações para quem deseja êxito em todas as áreas da vida. A autora americana Ellen White, que durante a sua vida escreveu mais de 5.000 artigos, 40 livros, totalizando mais de 100.000 páginas, é um exemplo. É um legado que procura chamar a atenção do crente para a Bíblia e não o contrário. Ele leva o cristão a ler mais, a estudar mais, a compreender mais a própria palavra de Deus. As obras da escritora a colocam como a quarta autora mais apreciada por pastores de diversas denominações, segundo pesquisa de opinião realizada pelo grupo americano Barna, especializado em análise de religiões. E para esse pastor, as orientações da escritora têm realmente feito a diferença em seu ministério. Sem dúvida alguma, o meu ministério é muito mais feliz e posso desenvolvê-lo com muito mais facilidade. Então, somente utilizando a palavra de Deus, a Bíblia, e os escritos de Ellen White para nortear as decisões e o cuidado do povo de Deus. Fiéis leigos também afirmam que a leitura das obras de Ellen White são um auxílio para o entendimento mais aprofundado da Bíblia. Que se não fosse pela profecia, nós não teríamos a real e total compreensão da Bíblia como temos hoje. É isso que nos diferencia das demais religiões, né? Por que nós temos esse conhecimento a respeito de determinadas verdades e determinados esclarecimentos bíblicos? E isso, a Espírito Profecia nos auxilia dessa forma. Ellen White, após a Bíblia, é a maior riqueza que Deus deu para a igreja e para mim em particular. Vai me habilitar muito mais para ser um líder mais eficiente para a minha igreja. Para incentivar a prática da leitura do Espírito de Profecia, como são conhecidos no meio adventista os livros de Ellen White, na Grande Salvador, um encontro reuniu mais de 300 líderes responsáveis por essa área e também de publicações das igrejas locais. O programa também foi uma celebração do centenário do legado de esperança deixado pela escritora americana. O que se espera a partir de agora é que esses líderes possam reproduzir em suas igrejas o conteúdo que foi apresentado aqui. Não apenas de maneira audiovisual, mas também impresso. Cada um está levando uma apostila com o conteúdo para que possa, de fato, ensinar para a igreja, fazer seminários e reproduzir outros simpósios de tamanho menor para que a igreja seja fortalecida, não apenas com o estudo da Bíblia, mas também com os escritos do Espírito de Profecia. Vamos continuar com as notícias de Salvador. Como você provavelmente viu nos noticiários, na última segunda-feira, a capital baiana foi fortemente afetada pelas chuvas. Diversas comunidades da cidade foram atingidas. O município teve 15 mortes e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Para ajudar as vítimas das chuvas, a Igreja Adventista na Grande Salvador, por meio da Ação Solidária Adventista, tem se mobilizado para arrecadar doações e atender os afetados. Famílias têm sido retiradas de áreas de risco e o trabalho de voluntários tem amenizado o sofrimento das vítimas por meio das doações e atos de compaixão. E na semana que vem, você acompanha aqui no Revista as ações voluntárias. E ser o exemplo para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos é uma grande responsabilidade. E para exercer melhor essa função, os líderes dos aventureiros e desbravadores precisam estar bem preparados. A região sul do Brasil tem cerca de 28.000 aventureiros e desbravadores matriculados em mais de 1.000 clubes. Para monitorar as atividades realizadas com esses meninos e meninas que têm de 6 a 15 anos de idade,
200 líderes são responsáveis por cada micro-região do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A fim de aprimorar seus conhecimentos, esses líderes regionais participaram de um encontro onde puderam aprender mais e aperfeiçoar as suas funções. Esse Concílio de Regionais teve o propósito de treinar esses regionais, esses líderes, para que realmente possam levar esses meninos e meninas a terem muitas experiências positivas. O evento foi realizado em Eldorado, no interior de São Paulo, durante o feriadão de Tiradentes. O cantor Jefferson Pilar conduziu o louvor nos momentos de adoração. Com o tema Prontos para Servir, as mensagens tiveram foco na união entre os regionais e na disposição em servir, uma característica dos verdadeiros líderes. Além da uniformidade, a união tem sido estabelecida aqui para que todos os campos possam trabalhar da mesma maneira, no mesmo processo de salvar e servir. Para relembrar o que é o serviço na prática, eles participaram de uma cerimônia em que puderam lavar os pés uns dos outros, repetindo o ensino do líder mais exemplar, Jesus Cristo. Princípios que os regionais irão repassar aos aventureiros e desbravadores, fixando a identidade dos cristãos. Fortalecer os regionais significa fortalecer uma liderança que tem uma força muito grande de influência sobre eles, influência no sentido de permanecê-los, mantê-los dentro da igreja. Então nós estamos fortalecendo a igreja do presente e do futuro. Para deixar um gosto de quero mais, foi anunciado o 10º Campuri de Desbravadores da região sul. O evento será nos dias 8 a 12 de outubro em Santa Helena, no oeste do Paraná. É o acampamento mais aguardado dos últimos 5 anos para muitos desbravadores e reunirá 15 mil juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos. É a fase em que elas tomam decisões importantes para a vida inteira. Por isso que eu acho que esse ministério ele realmente é fundamental dentro da igreja, dentro da família e que faz a diferença na vida dessas pessoas. E líderes do Ministério de Mordomia e Tesoureiros das Igrejas Adventistas de Minas Gerais participaram de uma capacitação em Belo Horizonte. Entre os assuntos discutidos estiveram as novas exigências do governo federal para a área financeira. O evento teve o objetivo de capacitar os fiéis da Igreja Adventista que voluntariamente atuam na tesouraria das igrejas da região central de Minas Gerais e também os fiéis que lideram o Ministério de Mordomia Cristã. Tá, mas o que significa mordomia? Mordomia é não fazer nada, ficar o dia inteiro à toa. A mordomia para mim é gente que gosta de trabalhar pouco. A mordomia veio da palavra mordomo, né? Eu acho que é isso, né? É por aí, seu Manuel. Se partirmos da ideia de que o mordomo orienta o trabalho de outras pessoas, então entendemos que mordomia significa administrar. E aí fica fácil saber de que trata o Ministério de Mordomia Cristã. A ideia da mordomia também ela tem a ênfase de que nós estamos aqui a trabalho do nosso Senhor, que é Jesus. Então somos administradores dos bens, dos talentos que Ele nos concede. Então a gente administra, não para nós, para Ele. Os fiéis foram capacitados para desenvolver o projeto atual do Ministério de Mordomia, intitulado A Oferta Sou Eu. Já os tesoureiros conheceram as novas exigências do governo federal para a contabilidade. Então nós vamos hoje conscientizar os tesoureiros da importância de manter a sua contabilidade da maneira mais organizada possível dentro das exigências que o governo tem exigido. Rosália atua como tesoureira de uma das igrejas adventistas da Grande Belo Horizonte e obteve orientações importantes por meio da capacitação. Com certeza, foi muito proveitoso, a gente aprendeu muito na palestra de contabilidade, que a gente aprendeu como gerenciar melhor as coisas do Senhor e é muito bom fazer as coisas de Deus. Durante o evento, os líderes voluntários também conheceram mais sobre o projeto de formar 60 novas igrejas ainda este ano na região central de Minas Gerais. Jovens de Cuiabá, capital de Mato Grosso, realizaram o primeiro Caminha Junto. Foram 20 quilômetros de caminhada para promover saúde e qualidade de vida através da atividade física. É fácil fazer, não tem custo algum. Reduz o risco de doenças como diabetes e hipertensão.
tonifica os músculos e melhora a qualidade de vida. A caminhada é uma atividade física praticada por cerca de 6 milhões de brasileiros com mais de 16 anos e produz inúmeros benefícios. Depois que eu comecei a fazer atividade física, melhorou a minha vida, assim, posso dizer assim, uns 90%. Eu gosto, eu nunca deixei de praticar esporte, caminhada, né? Exercício físico, musculação. A senhora costuma caminhar pela manhã. Como que é esse processo de levantar da cama para vir caminhar? Nossa, é difícil. Aquela moleza, a vontade de ficar mais na cama. Se para alguns levantar pela manhã para caminhar é motivo de desânimo, não é para essa multidão que deixou a preguiça de lado e decidiu caminhar 20 quilômetros de madrugada, num misto de atividade física, recreação e evangelismo. Cerca de 800 pessoas de Cuiabá e região participaram do primeiro Caminha Junto, na madrugada do feriado de Tiradentes. O evento foi organizado pela liderança jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na capital. É um exercício físico, né? Vai ser bom para a nossa parte física mesmo e também é parte de interação entre os amigos, irmãos, conhecidos. Eu achei bonito essa parte aí dos jovens, eu quis participar também. Disposição para caminhar, o Éder também tem de sobra, depois de eliminar 70 quilos em um ano. A história de força de vontade desse ex-jogador de futebol ganhou destaque em 2014 na imprensa nacional. Porque no começo eu estava super pesado, então eu não podia fazer corrida, né? Eu tinha que fazer caminhadas mesmo, né? E isso com, tipo assim, mais ou menos 30 dias, 40 dias, eu eliminei 19 quilos, né? Com a caminhada e uma alimentação equilibrada, né? Esse ano é voltado para a saúde. O nosso livro missionário do ano é de saúde. Então eles, cada um dos participantes, um livro. Então, no perímetro urbano da caminhada, eles entregaram para as pessoas. A inclusão de deficientes visuais nas atividades da Igreja Adventista ainda dá os seus primeiros passos. No último final de semana, foram estabelecidas as bases para que a igreja cuide de forma oficial desse grupo. À primeira vista, eles podem até passar despercebidos. Mesmo sem receber muito destaque nas prateleiras de livrarias, os materiais em áudio e braille são como uma luz para os cegos adventistas. Hoje, a lição da Escola Sabatina, por exemplo, tem uma versão em áudio a cada edição. Esse costume começou em 1989, com uma carta que desafiava alguns pastores a criar iniciativas para incluir cegos nas atividades da igreja. Em 1990, foi criada a Sociedade Bartimeu de Apoio aos Cegos, a primeira iniciativa brasileira para a inclusão de deficientes visuais no contexto da Igreja Adventista. Sediada na região de Campinas, a organização passou a produzir materiais em áudio e em braille para que os deficientes visuais pudessem ter contato com a mensagem da Bíblia. 25 anos depois, a Igreja Adventista reuniu os principais líderes de iniciativas evangelísticas com os cegos para uma reunião consultiva. O objetivo era consolidar os pilares para a criação de um ministério na igreja que cuidará de forma oficial das pessoas com algum tipo de deficiência visual. O objetivo principal dessas reuniões é fortalecer, unificar e organizar o Ministério Adventista dos Deficientes Visuais a partir da divisão sul-americana e não só ter talvez iniciativas particulares, sino poder nos unir para ir mais longe e mais rápido. Durante a reunião, que aconteceu entre os dias 25 e 26 de abril em Guarulhos, foi criado um documento que propõe que a Igreja Adventista faça um cadastro com cegos adventistas, que crie um site oficial para o Ministério dos Cegos, que incentive a criação de pequenos grupos de cegos, além de promover projetos para qualificar adventistas a atuarem junto aos cegos. É necessário uma boa vontade, né? Ter cegos, é lógico, né? Mas ele é aberto também para as pessoas que enxergam, naturalmente, mas a boa vontade em primeiro lugar. O documento formulado durante a primeira reunião consultiva do Ministério dos Cegos Adventistas irá para votação em reunião diretiva da Igreja Adventista para 8 países sul-americanos, que deverá acontecer entre 17 e 19 de maio. E eu espero que não seja um trabalho assim pontual, mas que ele seja sequencial, que ele continue e cresça.
E agora vamos para o intervalo e Leite conta para o pessoal de casa que a gente tem no próximo bloco. Na volta, Suzane, nós temos muita coisa boa ainda. As notícias internacionais, uma campanha feita em favor de um menino na Bahia e a inauguração de mais um espaço Novo Tempo. O Revista volta já.